Olá, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Nós estamos iniciando o 21º estudo bíblico online e nós invocamos a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Deus abençoe este momento na reflexão da sua palavra. Nós tratamos na semana passada, dia 24 de setembro, sobre a graça salvadora, onde destacamos a importância de Jesus ter vindo ao mundo, que com sua morte e ressurreição, ele nos religou novamente ao Pai Celeste, ao Pai Criador. E hoje, nessa primeira parte, nós queremos conhecer um pouco mais sobre este Salvador Jesus. Seus nomes, suas naturezas, a razão do porquê ele tinha que ser tanto homem como Deus. Mas antes vamos cantar juntos o hino com o grupo Vida.com, O Meu Prazer é Cristo. Que falta não terei, conduz-me calmas águas, com ele viverei, agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação. Eu já andei a vida e quase pereci, em Cristo Deus querido, a clara luz eu vi. Eu sei que Jesus Cristo é o meu bom pastor, pois ele sempre guia os seus com todo amor. Ao mundo, ó Deus, eu quero levar o teu amor. Esteja aqui comigo e ser teu protetor, na lida desta vida, em tentação me dor. Vem dar-me forte apoio, enfim a paz e o céu. Muito bem. No tempo em que eu lecionava cultura religiosa na Universidade Luterana, eu fazia a seguinte pergunta aos alunos: quem é o centro da Bíblia? Quem é a pessoa mais importante de toda a Bíblia? A grande maioria respondia: é Deus. E na diversidade de pensamentos religiosos existentes dentro daquela sala de aula, essa resposta se tornou muito vaga e incompleta. Então eu fazia outra pergunta: mas que Deus era este? Era o Deus Pai Criador? Era o Deus Filho Salvador? Ou era o Deus Espírito Santo Santificador? Claro que era uma excelente oportunidade de explicar que a pessoa central, que a pessoa mais importante de toda a Bíblia é o Deus Filho, Jesus Cristo. Ele é o centro das Escrituras Sagradas. O Antigo Testamento aponta para este Jesus e traz a promessa em meio às profecias de que esse Jesus, ele virá. O Novo Testamento aponta também para esse mesmo Jesus e declara: ele já veio e um dia voltará. Portanto, todos os 39 livros do Antigo Testamento, começando lá em Gênesis 3,15, aquela promessa divina do descendente, falam, testificam de Jesus. Aliás, é o que ele mesmo diz: examinais as Escrituras, que é o Antigo Testamento, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Portanto, todo o testemunho bíblico tem Jesus como o foco central. Ponto 1. A pessoa de Cristo. Seus nomes.
A graça salvadora e misericordiosa de Deus o moveu a promover a salvação para a humanidade perdida, e a redenção de Cristo causou e obteve esta salvação. Esse Salvador é conhecido pelos nomes de Jesus Cristo. Nomes que, além de distinguir de outras pessoas, definitivamente descreviam o que ele é e o que ele iria fazer. Jesus é o nome pessoal pelo qual ele era conhecido e chamado em seus dias. E esse nome foi escolhido pelo próprio Deus, comunicado através do anjo do Senhor no sonho a José. Está lá em Mateus 1:21. Ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O significado, portanto, do nome Jesus é ajudador, salvador. Nesse caso, um ajudador e salvador do próprio pecador. Ele é o único salvador. Não há nenhum além dele. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O cristianismo é a única fonte de salvação e religação com Deus pela fé em Jesus Cristo. E como já foi dito, o cristianismo é a única, autêntica e verdadeira religião, pois teve a maravilhosa função de religar a criatura perdida e condenada com o Pai Criador dos céus e da terra. Cristo é o nome oficial do Salvador. Cristo é a palavra grega para o hebraico, Messias, que quer dizer ungido. Ser ungido com óleo significava receber um ofício e o dom do Espírito Santo para o ofício. Por exemplo, Davi foi ungido rei de Israel, abençoado por Deus Espírito Santo. Jesus é o ungido de Deus. Lemos em Hebreus 1:3-9. Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria. O Deus invisível revelou a luz da sua glória em Cristo Jesus. Esse óleo da alegria que fala esse texto, com o qual Jesus foi ungido, é o Espírito Santo. Jesus era o ungido de Deus desde o nascimento. E por ela, quando, por operação do Espírito Santo, Maria concebeu a criança, na qual a plenitude da divindade habita corporalmente. Conforme disse o anjo a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Filho de Deus. Ressalta claramente aqui a natureza divina de Jesus. O ofício de Cristo foi muito mais elevado do que o ofício dos sacerdotes, profetas, juízes e reis de Israel, já que ele foi ungido com o Espírito Santo sem medida. Isto é, Deus deu o Espírito Santo ao Filho sem medida, e isso distinguiu de todos os outros seres humanos. Como ele mesmo disse, quem vem das alturas certamente está acima de todos. João 3:31. Cristo é absolutamente proeminente e superior a todos os profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele veio do céu. Seu ofício não era limitado como foi o dos antigos profetas, sacerdotes e reis, que eram humanos, e apenas sombra do futuro Messias. Cristo foi ungido para ser o nosso real profeta, sacerdote e rei. Chamar a Jesus o Cristo
quer dizer exatamente isso: ser ele reconhecido e aceito como o Messias prometido. A Escritura confere a Cristo, ponto 1, o nome Deus e Filho de Deus. Cristo possui as funções divinas e a essência divina. João 10, 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ponto 2. Os atributos divinos: eterno, onisciente, onipotente, amoroso, e aí vai. Ponto 3. As obras divinas. Cristo estava lá na criação, na ressurreição dos mortos, os milagres operados pelo seu próprio poder. Ponto 4. Honra e culto divino. Como Tomé confessou: Senhor meu e Deus meu. Assim, a Bíblia, por todos os meios, descreve Cristo como sendo igual a Deus em majestade, glória e honra divinas. Jesus tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Filipenses 2,6. Jesus é igual ao seu Pai de acordo com a sua natureza divina. Jesus é Deus de forma plena, mas não sentiu necessidade de usufruir da honra e privilégios que eram seus como Filho de Deus. Ponto número 2. As naturezas de Cristo. Bem, é o que nós vamos ver no nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Pense nisso. Vamos orar em conjunto a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima. Fiquem bem, fiquem unidos a Cristo pela fé.